No quinto e último capítulo da série A Revolta Mooker e o Vale do Taquari, pessoas da comunidade comentam as marcas dos episódios na região. A revolta também virou filme de Fábio Barreto. Há 137 anos, com o assassinato de Jacobina Maurer, ocorrido em 2 de agosto de 1874, encerrava-se o episódio da Revolta dos Mooker. Porém, no Vale do Taquari, um grupo de seguidores ainda envolveu-se em incidentes anos depois. A história virou longa-metragem A Paixão de Jacobina, de Fábio Barreto, que teve filmagens no Vale do Taquari. A história repleta de mistério ainda é motivo de tabu para muitos descendentes e moradores da região, onde ocorreram batalhas e assassinatos. Episódios que deixaram marcas profundas na vida e nas lembranças de gente que protagonizou fatos e os que ainda trazem consigo resquícios de uma herança histórica ainda incompreendida. Por isso é importante a Igreja reconhecer e valorizar e resgatar a dignidade desse povo, porque normalmente também no Brasil e também a Igreja, as instituições eclesiásticas, elas olham a história muito a partir dos opressores ou daqueles que têm o poder de mando e de direção dos fatos na mão. E normalmente são estas pessoas, os que têm o poder na mão, o povo mais bem constituído financeira e economicamente, que contam a história. Mas a história nem sempre é vista do lado dos oprimidos e oprimidas, que em grande parte foi o que esses Mookers viveram na sua época, no seu contexto. Para falar sobre os Mookers em Marques de Souza não é tão simples, pois as pessoas elas foram criadas, orientadas para não falar sobre o assunto. E então os depoimentos muitas vezes eles são baseados em informações muito frágeis, não existe um aprofundamento de estudos sobre o assunto. E o que acontece no próprio nome de Marques de Souza, no primeiro momento, foi ligado erroneamente aos Mookers, né? Se dizia que o Manuel Marques de Souza havia vindo para cá apaziguar o movimento Mooker, o que não confere, porque os dois não são contemporâneos. E também não houve um movimento Mooker em Marques de Souza, houve sim os descendentes, né, que vivem aqui, que vieram para cá, mas em nenhum momento houve um movimento Mooker que possa ser registrado em Marques de Souza. Antes do extermínio total, alguns conseguiram fugir, entre os quais um grupo veio aqui para o Vale do Taquari, e especialmente bem retirado de Lajeado, no interior, e mais um pouco além aí de Marques de Souza, e ali então recomeçaram a vida, depois de vários anos percorrendo por matas, afugentado pela polícia e pela população, começaram a trabalhar humildemente e voltaram, depois de muito tempo, a praticar a religião evangélica. A Revolta dos Mooker foi tão marcante que chamou a atenção do diretor de cinema Fábio Barreto, a partir do livro Videiras de Cristal, de Luiz Antônio de Assis Brasil, que resultou na filmagem do longa-metragem A Paixão de Jacobina. Parte das cenas foram filmadas no Vale do Taquari, em Lajeado, no Parque Histórico. Já no distrito de Tamanduá, em Marques de Souza, foi construída a cidade cenográfica representando São Leopoldo. Alguns moradores participaram como figurantes. Um período de grande agito na localidade, com a presença de atores famosos, entre eles Tiago Lacerda, Letícia Spiller, Antônio Calone, Leon Góes e Alexandre Paternoster. Também fizeram parte do elenco Caco Ciocler, Thalita Castro, Werner Schinemann e José Vitor Castiel. Eu participei como figurante de última hora, né? Porque na época aquilo deu uma reviravolta no local, que é uma localidade pequena, com poucos habitantes, e naquela semana ali, então, virou a atração, né? Inclusive vindo pessoas de outros municípios para olhar, para assistir, para ver os atores que iam aparecer. E como professora da escola, então, também a gente levou os alunos para ver o que eles iam fazer, né? Então a localidade de Tamanduá foi totalmente transformada, né? Rua com calçamento, onde tiveram que colocar
terra, a iluminação pública teve que trocar de lado. Então adaptaram a localidade de Tamanduá como se fosse São Leopoldo na época. Como figurante, então, eu cheguei de manhã com os alunos lá para olhar, e aí eles me pegaram ali para fazer para ser dublagem do Leon Góes. Né? E aí, no fim, então, nem fui fazer a dublagem dele, e né, me pegaram lá numa cena para atirar os tomates, né, que era para ser pedras, né, para apedrejar os mucres quando passaram pela rua, e depois, então, no julgamento, né, dentro lá era o tribunal, acho que chamava, né, para assistir o julgamento, então, da Jacobina, né, onde, então, eu tive a oportunidade de falar com o Tiago Lacerda e com o Werner Schinemann, né, foi bem legal, né. Até o que a gente comentou, né? Porque os alunos me disseram, ai, prof, pede para ele, para o Tiago Lacerda, o que ele acha de Tamanduá. Aí o que me chamou a atenção, né? Que ele disse que realmente, né? Que era para preservar aquele local, que nós morávamos num paraíso. A revolta Mucker permanecerá viva por muitos e muitos anos nos livros, filmes, rodas de conversas e lembranças de seus descendentes. Errados ou corretos, culpados ou vítimas, não se pode afirmar com certeza. O que fica é uma lição de que a intolerância é capaz de deixar marcas profundas de dor, mas mesmo assim não devemos ignorar a história de nossas origens. Seria importante preservar isso, para que os nossos netos e assim também podem conhecer um pouco da história. No cemitério em linha São João, Travesseiro, em uma das poucas lápides que restam, está uma das marcas da passagem dos Mucker no Vale do Taquari. Lá está a citação preferida de Jacobina, escrita em língua alemã. Die Pforte ist enge und der Weg ist schmal, der zu dem ewigen Leben führt. Wenige sind, die sie finden. A estrada é estreita, a porta é apertada e segue para a eternidade, e poucos a acharão. O Ministério da Saúde determinou a liberação de 9 milhões para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de câncer de mama e colo de útero. No Brasil, o câncer de mama é a maior causa de mortes pela doença entre as mulheres, principalmente as que têm de 40 a 69 anos. Um dos fatores que dificultam o tratamento é o estágio avançado, em que geralmente a doença é descoberta. A utilização dos recursos será coordenada pelo Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo de Útero e de Mama e os departamentos de atenção especializada à regulação, avaliação e controle de sistemas. Agora você acompanha o comentário do advogado Ney Santos Arruda. Vi e ouvi pela televisão uma entrevista da presidente Dilma Rousseff. Ela disse que não concorda muito com o vocábulo faxina. Ela prefere falar em governabilidade, honorabilidade, deixando de lado a faxina, porque para ela a faxina, e ela quer fazer isso, fazer no Brasil, é a faxina para acabar com a miséria, com as desonestidades também, com tudo que tiver errado. O problema não é só de palavras. A verdade que o povo quer mesmo é uma faxina. Faxina em favor do bem da nossa gente. Porque há formas incríveis com que roubam do Brasil, roubam de todos nós. Tempos atrás eu me encontrava em Paris. O motorista de táxi, que era português, me disse assim:
Eu conheço muito um brasileiro, uma família de brasileiros, que tem um apartamento excelente aí num prédio da Champs-Élysées e que talvez o senhor conheça. Quem é? A família Maluf. Pois naquela época mesmo o Maluf dizia aqui para os brasileiros que ele não tinha bem nenhum no exterior, que até as pessoas podiam ficar com o bem. Mas tem no nome de outros. Então há tanta coisa a ser fascinada nesse país que é uma tristeza. Mas o importante é saber que Dilma Rousseff está com o apoio da maioria absoluta do povo brasileiro. Inclusive Fernando Henrique Cardoso, o senador Pedro Simão e senadores e deputados, alguns meio azedos. Mas essa é a verdade. Ela tem o apoio para a faxina, chame como quiser, mas a faxina, a limpeza, a ficha limpa que todos os brasileiros desejam para os nossos governantes. Tenham todos um excelente fim de semana. E agora, o jornalista Rodrigo Nascimento traz a agenda cultural. Olá, estamos de volta com a agenda cultural aqui do Informativo Notícias. Uma boa sexta-feira a você, Rita, e aos nossos telespectadores. Hoje à noite, o Centro Comunitário de Colinas recebe a Noite Cultural, a partir das 7h30. A programação terá música dos alunos das oficinas de música da Secretaria de Educação do município. Convite feito e a entrada é franca. Hoje à noite, em Lajeado, tem teatro no Sesc. A peça Quem Pensa Não Casa, produzida por artistas de Encantado, promete arrancar risos da plateia. O espetáculo começa às 8 da noite e os convites serão adquiridos somente na hora. R$ 5,00 para comerciários com carteirinha do Sesc e R$ 10,00 para o público em geral. Já neste sábado, a parada é em Imigrante. A OASE realiza o encontro anual das senhoras evangélicas. O evento ocorre na Sociedade Recreativa Linherval, com início às 1h30 da tarde. Após a celebração do culto, a programação segue com brincadeiras, sorteio de brindes e um café colonial. Independente da sua religião, Imigrante convida você. Neste sábado à noite, também tem a apresentação da Orquestra de Concertos de Lajeado, a OCLAGE. A apresentação está marcada para as 7h15 da noite na paróquia Nossa Senhora da Conceição, do bairro Moinhos, aqui de Lajeado. O concerto faz parte da programação dos 25 anos da OCLAGE e a entrada é franca. No domingo, tem encontro de corais em Forquetinha. A Sociedade Canto Amoroso, da localidade de Bauerheck, é a anfitriã do encontro. Às 11 da manhã, começam as apresentações e ao meio-dia será servido um almoço. O restinho do domingo vai ser de dança, animada pela banda Saint-Tropez. E atenção, a entrada é franca. Fim de semana de muitas atividades, nós vamos ficando por aqui. A todos muita saúde, nós voltamos na semana que vem. Eu espero por você. Voltamos com você, Rita. Obrigada, Rodrigo, e até a próxima semana. O Informativo Notícias fica por aqui.